Você conhece a ferramenta OpenRouter? Não? Então eu vou te mostrar agora para que ela serve e como configurá-la passo a passo. E o mais importante, eu não vou te vender nada. Bora para a tela. Pessoal, essa ferramenta OpenRouter, desculpe aí meu inglês falho, mas ela é uma ferramenta excepcional. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos simular que eu estou criando um fluxo com uma inteligência artificial. Vamos criar um nó. Aqui eu já vou entrar de partida, considerando que você já tem o N8N instalado e configurado. Vamos pegar um nó aqui de bate-papo. Vou conectá-lo a uma inteligência artificial. Aqui nessa parte a gente tem que escolher um cérebro para a nossa inteligência artificial, que é uma LLM, aqui no modelo de bate-papo. Lembrando que o N8N sempre vem no inglês. Aí eu venho aqui em cima, clico com o botão direito do mouse e clico em traduzir, para ficar mais fácil da gente poder fazer esse vídeo. Clicar aqui em salvar. Vou clicar no sinal de mais, aqui ó, tá vendo? Para poder instalar, né, baixar o modelo de bate-papo, escolher, ele vai me dar aqui várias opções do lado direito. Então, toda vez que você vai construir uma inteligência artificial, você tem que ver o que ela vai fazer, qual vai ser o trabalho dela, para você escolher o LLM mais perfeito. Por exemplo, se é uma inteligência artificial que precisa criar códigos, então você vai escolher uma determinada inteligência artificial. Ah, é uma que vai responder um chat de bate-papo, é outra. Textos longos, é outra. Aí você vai estar escolhendo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma que eu uso bastante é o modelo de bate-papo do Google Gemini. Aí você vem aqui, clica nele. Quando você está iniciando, você tem que criar a credencial, né? Eu já tenho aqui a minha. Você tem que clicar aqui e em credencial. E isso uma por uma. Tá? Vai juntando isso aí. Se você vai escolher outra, mesmo processo. Ah, eu vou colocar aqui, ó, o chat de bate-papo do GPT. Vai ter que ir lá fazer credencial, colocar cartão de crédito. Se eu não me engano, é $20 por mês. Então, assim, além de ser muito complicado, né, de ficar pegando chave API, fica caro. Com essa ferramenta que eu estou mostrando para você hoje, aqui ó, cliquei nela, que é o modelo de bate-papo OpenRouter. Cliquei nela aqui, você vai fazer apenas uma configuração, apenas uma credencial e vai ter acesso a praticamente 300 inteligências artificiais em uma ferramenta apenas. Então você foi lá, criou uma credencial, colocou um crédito, porque ela não é gratuita, mas você pode colocar créditos a partir de $5 e vou te mostrar aqui que não gasta praticamente nada, além de ter ferramentas gratuitas. Ó, o busão passando. Além de ter ferramentas gratuitas. Você vai clicar aqui e vai ir em nova credencial. Já vou mostrar como configura aqui. Mas antes disso, deixa eu mostrar a ferramenta, né? Na hora que você clicar em modelo, ele te mostra todas as inteligências artificiais em apenas um lugar. É só você escolher e clicar nela. Por exemplo, eu quero uma gratuita. Cadê aqui? Ó? Uma free. Olha o tanto de ferramentas que temos gratuitas aqui. Ah, tem a DeepSeek. Só você clicar e escolher, tá vendo? Eu vou colocar aqui uma da OpenAI, que é o 4O Mini. Aqui, ó. Ela vai funcionar normalmente. Vamos excluir essas outras aqui, que não estamos usando. Sempre clique em salvar, aqui em cima. Abrir o bate-papo. Vamos começar um novo. Olá. Olá, como posso te ajudar? Tá vendo? Já me respondeu aqui, funcionou perfeitamente. Vamos acompanhar um tutorial que eu criei, né, um documento em PDF. Eu vou disponibilizar esse documento gratuito para você.
Eu vou ver se eu vou conseguir, se eu vou deixar o link dele diretamente ou se eu vou deixar o link de um grupo do WhatsApp. Você vai clicar, vai entrar num grupo que é uma comunidade onde a gente nos ajudamos, né, para melhorar nossas automações, aprender sobre automações. Só você ir lá e pedir esse documento que eu vou enviar lá no grupo para você. Provavelmente eu vou deixar o link do grupo que vai ser mais rápido, mais fácil e você vai ter acesso a outros documentos e outros vídeos. Ah, e aproveita, se inscreve aí no canal porque não estou te vendendo nada, eu só preciso da sua inscrição. Vamos então diretamente a como configurar. Primeira coisa, pessoal, na hora que vocês entrarem aqui e escolher a ferramenta, como você não vai ter a configuração dela, vai aparecer para você aqui, ó, criar nova credencial. Ele vai te pedir apenas uma chave API, que é muito simples, cara, se você conseguir ela. Você pode também abrir aqui os documentos, que você vai diretamente para a documentação da N8N, do N8N, para poder fazer essa configuração. Só que eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Eu criei uma conta nova, eu vou criar uma conta nova para vocês poderem ter acesso para ver como vai ficar aqui, ó. Vamos entrar aqui na minha outra conta. Vamos digitar aqui no Google. Eu vou deixar o link para vocês também na descrição para facilitar a vida de vocês, tá? Open Router. Vem na primeira opção, clica aqui. Vamos clicar em criar um login. Pode logar normalmente, por exemplo, com o Google, que vai ser o nosso caso aqui agora. Clica aqui no e-mail, clique em continuar. Por enquanto, pessoal, não tem segredo, é muito simples de fazer essa configuração. É como configurar em qualquer outro site a sua conta e login. Clica em aceito, continuar. Beleza, pronto. O login já está pronto. Agora você vai precisar da chave key, que é essa chave aqui, ó, que ele está pedindo aqui, ó. Tá vendo que é a chave de API. Você vai clicar aqui, ó, do lado direito, passar o mouse aqui do lado direito, em configurações, no lado superior. Está escrito aqui keys, chaves. Clica nela, vai criar aqui Create API. Vai dar um nome, por exemplo, N8N chave. Ou workflow. Vou colocar aqui chave. Aqui em limites, você não precisa colocar nada, mas se você quiser colocar um limite de crédito que cada automação vai usar, cada chave vai usar, pode colocar, mas eu te indico não colocar nada. Vamos clicar em Create. Esta chave, pessoal, vocês precisam salvá-la, tá? Vamos clicar aqui em um bloco de notas por enquanto, para salvar essa chave. Ctrl V. Essa chave aqui, é claro, eu vou excluir ela depois, para ninguém usar ela. Até porque também nessa conta aqui eu não vou pôr créditos, porque eu já tenho créditos na outra conta. Beleza, a chave salva, pode fechar aqui. Ela já está aqui embaixo, tá vendo? Depois que ela está salva, você não consegue pegar ela mais não, tá, pessoal? Por isso que dá a importância de você salvar ela antes, como nós fizemos. Mas você pode apagar ela e criar uma outra chave. Agora, o próximo passo é colocar créditos. Você consegue colocar créditos, acho que a partir de $5. Eu não vi que um limite não. Mas se você colocar abaixo de $10, você vai poder usar apenas, se eu não me engano, 50 aquisições das inteligências artificiais gratuitas, 50 chamadas. Se você colocar a partir de $10, as que são free, você tem a partir acho que de 1.000 chamadas por dia, tá? Deixa eu conferir essa informação, eu deixei ela salva aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
Se você adicionar um mínimo de $10 em créditos, o limite do uso dos modelos gratuitos aumenta consideravelmente, passando de 50 para 1.000 requisições por dia. Isso faz muita diferença, né? Voltando aqui, você vai clicar em adicionar créditos, vai colocar o nome, preencher, vai colocar o seu cartão de crédito. Deixa eu mostrar aqui na minha outra conta. Que eu coloquei aqui, ó, créditos. Eu coloquei $5. Acho que isso já tem quase uma semana. Eu uso para testes, né? Então, sim, usou praticamente 19 centavos de dólar. É muito pouco. Mas porque eu uso eu uso LLMs que tem um custo-benefício muito boa. Por exemplo, o ChatGPT 4.0 Mini, que dá 0,15 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens. Se você quiser que eu explique melhor essa questão de tokens, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo também, tá? Com essas informações prontas, vamos voltar aqui para pegar aquela chave que salvamos. Essa chave aqui. Copia. Vai no seu workflow e coloca aqui, ó, Ctrl V. Aí é só clicar aqui em salvar. No caso eu não vou fazer porque eu já tenho uma salva, tá? Aí você vai vir aqui e fecha. Ela vai ficar assim, ó. Se você também quiser, toda vez que você salvar uma senha, quando você clicar aqui em credencial, você pode alterar aqui em cima, tá vendo? Você consegue alterar o texto, o nome da senha. Senha Open Router, por exemplo, 2. Aí é só colocar aqui a chave API e salvar. Depois desse processo aqui, ela já está funcionando. Você vai vir cá, escolher o modelo. Eu vou colocar, já está aqui o 4O Mini, que tem um ótimo, excelente custo-benefício. Vamos começar aqui uma nova conversa. Olá. Tá vendo? Já me respondeu aqui. Olá, como posso te ajudar você hoje? Agora, eu vou mostrar aqui algumas configurações importantes para vocês entenderem. E isso vai estar tudo também no documento, que eu vou deixar para vocês aqui, né? Que eu separei para vocês. Um documento bem detalhado. Primeira coisa, pessoal. Ele tem aqui nas opções penalidade de frequência, número máximo de tokens. Esse número máximo de tokens é para limitar o tamanho das respostas, para quem tem uma inteligência artificial aberta para outras pessoas usarem. É interessante estar colocando isso. Pode alterar formato de resposta. Futuramente, quem tiver mais avançado já entende sobre isso, eu vou estar explicando também. Penalidade de presença, temperatura de amostragem, isso aqui sempre você tem que usar. Resumidamente, quanto menor for a temperatura, mais exatos são as respostas. Quanto maior a temperatura, mais humanizados são as respostas e tem um risco maior dela alucinar, dela informar informações que ela realmente não tem. Geralmente eu gosto de usar nas minhas automações ela aqui no 0,4 ou 0,2. Mas tem gente que usa ele no 0,1. Mas vai depender de testes. Tudo é uma questão de testes. Outra coisa que... máximo de tentativas. Eu gosto de deixar aqui em 3. Porque às vezes sua automação pode entrar num loop infinito por algum tipo de erro e consumir todos os seus tokens. Então eu gosto de deixar aqui no máximo 3. Para que se tiver 3 tentativas sem sucesso, ela para. Outra coisa muito importante que eu vou ajudar vocês a configurar também. E eu estava esquecendo de mostrar, né, a ferramenta em si, o site dela. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Mas antes disso, vamos em modelo. Você tem a opção de deixar ele no alto.
roteador aberto automático. Qual que é o ponto-chave dessa configuração automática? Você vai escolher, por exemplo, 5 LLMs de preferência que você quer usar. E você vai colocar uma preferencial. Por exemplo, eu coloquei aqui o ChatGPT 4.0 Mini. Ele vai estar usando ela. Se caso em um dia, no fluxo, essa inteligência artificial, o site da GPT-4 estiver dando algum problema e estiver parado, não estiver funcionando, o seu fluxo vai parar, se estiver só usando o GPT-4o Mini. Mas se você deixar nessa ferramenta alto, quando acontecer de uma inteligência artificial parar de funcionar, ela vai escolher uma outra que vai estar substituindo ela para essa automação não parar. E também ela consegue fazer cálculos para ver qual inteligência artificial vai fazer o melhor trabalho possível para aquela requisição que você está fazendo. Requisição é uma pergunta, né? Então, se você está pedindo para construir um código, ela vai consultar qual é o melhor custo-benefício da inteligência artificial que vai criar um código para você. Como você vai fazer isso? Você vai voltar lá no site do OpenRouter. Nossa, é difícil até de falar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. OpenRouter, que é o roteador aberto. OpenRouter. Vai lá no site. Vamos em configurações, settings. Aqui ele está todo no inglês. Dá para você clicar aqui e traduzir? Dá. Só que se você for salvar alguma coisa, ele vai dar erro, tá? Aí você, antes de salvar, você tem que voltar ele para o inglês para depois salvar. Vamos aqui, ó. No primeiro, organização, não, aqui, ó, conta. Gerenciar conta, não precisa por enquanto. Você pode também colocar aqui, ó, quando os créditos estão abaixo, você vai colocar aqui um valor, $2, $3, e salvar, ele vai te mandar um e-mail, uma notificação de saldo baixo. Aqui, ó, provedores permitidos. Esse aqui é as inteligências artificiais que você quer que estejam salvas, que você vai estar usando naquele roteamento automático que estamos configurando. Vou deletar esses aqui só para a gente poder fazer um teste. Deixa eu voltar aqui para o inglês para não dar erro, tá? Na hora de salvar. Vou clicar aqui, ó, OpenAI, DeepSeek. Vamos colocar só 3. Vamos colocar aqui por enquanto o Google. Tem um também aqui que ele é muito bom. Anthropic. Coloquei 4. Clica em salvar. Certo? Agora, nós vamos... Aqui também você consegue colocar os que você não quer usar. Uma lista dos provedores que você não quer usar. Às vezes você não quer colocar uma lista dos provedores que você vai usar, porque vão ser muitos. Mas você já sabe os que você não quer usar. Então você vai clicar aqui, aqui e escolher os que você não quer usar. Outra coisa, você pode escolher os parâmetros de classificação do provedor padrão. Por exemplo, tá vendo? Ele dá erro. Tem que colocar aqui, ó, em inglês e voltar. Você pode escolher aqui os parâmetros preferencial que a inteligência artificial vai usar para definir qual inteligência artificial ela vai estar usando. Tá vendo? Default, balance, por preço. Então isso aqui tem que ser um estudo. Geralmente eu gosto de usar por preço, né? Qual vai ser mais econômica. Mas aí vai ser ideal você fazer um estudo por si próprio e ver qual que é a utilização da sua inteligência artificial, do seu fluxo, para escolher a melhor opção. Aqui embaixo, pessoal, ó, deixa eu apagar aqui. Você vai escolher qual inteligência artificial vai ser a predominante. A que sempre o seu OpenRouter vai definir como padrão. Eu vou deixar o 4.0 Mini.
4O Mini, né? 4O Mini. Como padrão. Beleza, a configuração está pronta. Volta aqui para o seu workflow. Você coloca ele aqui no alto, como ele já está. Automático. Vamos salvar. Deixa eu só atualizar ele. Agora, vamos abrir o bate-papo. Vamos iniciar um novo bate-papo. Vou colocar aqui, olá. Ele já me respondeu. Como eu sei qual inteligência ele usou, eu vou clicar aqui no modelo de bate-papo. Sempre clico 2 vezes para abri-lo. Do lado direito, que é a saída, eu vou procurar aqui, ó, nome do modelo. Aqui, ó, OpenAI 4 Mini. Tá vendo? Ele usou ele preferencialmente. Pessoal, então finalizamos. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e vai lá nos comentários, no primeiro comentário fixado ou no link também que eu vou deixar na descrição para você fazer parte de nosso grupo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!